Será que eu tô ao vivo já, gente? Olha, isso aqui é um tecnológico sem tecnologia, é um tecnológico analógico, que é um negócio sério. Eu nem sei se eu tô ouvindo, quer dizer, se eu tô ao vivo. Vocês estão me vendo? Olha, entrou gente aqui. Ai, oi. Então tá, então estão me vendo, né? Tá bom. Estão me ouvindo direitinho? Bom, hoje a gente vai conversar com a Tati Brandão. A Tatiana é mentora e treinadora. Aqui, ai meu Deus, e agora que ela solicitou e eu não sei entrar, gente, fazer ela entrar. Aqui deve ser nessa carinha. Ai, deve ser isso aqui. Vai dar. Estamos aguardando. Vamos ver se a Tati consegue entrar, se eu consigo deixar a Tati. Menina, o que aconteceu? Tudo bem com você? Tudo bem? Tati! Deixa eu só mudar aqui. Precisa... Quer uma ajuda? Tá tudo bem? Não, eu acho que agora tá tudo bem. Agora eu consegui entrar aqui, ó. Consegui iniciar a minha primeira live. Tô achando isso aqui uma beleza. Olha, eu tô rindo, mas amanhã eu tenho uma live no Facebook. Eu não sei como fazer, eu tô desesperada. Não sei mexer, tô pedindo ajuda porque eu nunca fiz live no Facebook. E eu falei, não dá pra ser no Instagram, mas não dá, tem que ser por lá. Então, eu não Eu também sei. Então, sei, vou mas lembrar de você amanhã. tá bom. Bem-vinda, Tati. Obrigada. Deixa eu só me organizar aqui com esses fios. Claro, tranquilo. Também vai todo mundo chegando aí, devagarzinho. Vocês dizem Eu, se vocês estão ouvindo a gente ou não. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com a Tatiana Brandão sobre liderança afetiva em tempos de crise. E para além das crises, né? Porque a gente é, precisa sobreviver a todas elas. Assim, enfim, estamos para além nessa. das crises. Para além das crises, né? E, bom, então eu vou começar aqui. Eu vou me apresentar você um pouquinho, Tati. Aí depois você segue falando um Tran- pouco mais sobre você, Tranquila. tá bom? Tá Então eu vou. ótimo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Karina de Abreu, sou head de conteúdos da Coletiva Dela, uma das sócias fundadoras. E no Freelas eu sou responsável por toda a parte das operações. Não sou eu que estou recebendo e demorando assim para responder, mas a gente está recebendo todas as inscrições. Sigam se inscrevendo. A gente lançou a plataforma na última sexta-feira, dia 5. Então, estamos prontas aqui para receber tanto as empreendedoras, as autônomas, as freelancers da economia criativa, quanto também quem tiver interessado em contratar esses serviços. Lembrando que Minha lem- Vieira entrando. ah, lembrando que ao contratar uma mulher, você não só contribui, né, colabora para uma causa importantíssima, que é a equidade de gênero, né, a diminuição das diferenças sociais e, enfim, salariais, que a gente sabe que ainda existem, de oportunidades, mas você também agrega valor à sua empresa, né, no sentido de que a gente sabe que hoje em dia as marcas que estão atreladas, associadas a debates sociais fundamentais como esse, conseguem um melhor posicionamento de marca, uma mídia positiva e, claro que isso, no fim das contas, significa também mais vendas, mais lucro, sustentabilidade para sua empresa. Então, vem com a gente que vai dar bom, vai dar bom. Bom, a Tati é mentora e treinadora de líderes, palestrante, educadora e empreendedora social com foco na emancipação da mulher negra. É mestranda de psicossociologia
e Comunidades e Ecologia Social pelo FRJ. É Professional and Self Coach, Leader Coach e analista comportamental formada pelo Instituto Brasileiro de Coaching IBC. É comentarista semanal, deixa eu botar aqui que eu estou lendo aqui do lado, de liderança do programa Fala Comunidade, da Rádio Angolana Quasar Rio. Foi em 2017 homenageada na State University of New York através da exposição Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder. Então, com vocês, esse mulherão, Tati, a gente ia falar na terça-feira passada. E claro que a gente ficou quieta, porque era o que dava para propor, e é isso. Quer dizer, nós da coletiva, né, Tati? Não sei o que você tem a dizer. Não, foi boa noite a todas, todos, todas. Gratidão por estarmos aqui reunidos. Todo momento em que nós estamos reunidos, seja presencialmente ou virtualmente, nós temos que agradecer, porque em um momento que o mundo anda tão dividido, estarmos juntos é um momento de gratidão. Então, eu sempre prezo por isso, independente do canal, independente do local e do momento. Mas, bem, realmente, semana passada foi uma semana... Boa noite, querida. Uma semana tensa, né? Ainda continua, e com todo o respeito, que reflete a mudança que vem ocorrendo no mundo. É uma grande mudança. É importante pontuarmos que estamos vivendo em um mundo, em um processo de transformações profundas, assim eu espero, para melhor. Então, é necessário termos esse olhar um pouco mais refinado, com um pouco mais de entendimento do que está acontecendo, não só a questão de mudança em termos de nossa preocupação com a nossa saúde, mas com as preocupações sociais, com essa situação absurda do racismo que nós sempre vivemos e que, devido a tantas coisas, começa a vir à tona de uma certa forma, né? De uma forma mais expoente, mais nítida. Então, semana passada foi uma semana muito tensa, essa semana também continua. Então, em respeito ao que ocorreu, nós decidimos, infelizmente, né, Karina, foi em função mesmo do respeito daquele dia muito tenso, que não tinha clima. Mas se nós analisarmos todos os nossos dias, não é? Cada dia acontece algo que nos tira da nossa base. Se a gente também deixar de fazer, a gente não vai fazer nada em respeito a todos os dias que um de nós morre. Então a gente também precisa reverter isso, ressignificar isso também. Por eles, nós estamos aqui também. Então, esses dois lados, assim. Bom, gratidão pela apresentação maravilhosa. E eu quero dizer, quando você falou da exposição Mulheres Negras, Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder, Lia Vieira, que entrou ali, a escritora Lia Vieira, que está nos acompanhando, ela também é uma das mulheres da exposição que participou comigo. E, em primeira mão aqui, falo para você que está saindo do forno, está no forno lá da editora, eu já posso falar, porque a organizadora Sandra Coleman autorizou. Está no forno o livro com as mulheres da exposição. E eu tive a honra de fazer um capítulo sobre a biografia de Lia Vieira, escritora. Olha só que honra ela me deu, então, todo meu... E tem outro capítulo que é a meu respeito, minha mini biografia. Mas é isso, e assim, só Mulheres Negras, é um livro muito potente, principalmente nesse período. Mulheres negras que têm o poder de comando em várias áreas, então é um livro muito importante. Daqui a pouco tá aí, daqui a pouco estaremos aqui falando sobre ele. É isso, vamos falar sobre ele semana pra gente divulgar também. Eu separei algumas perguntas aqui, Tati, como a gente conversou, né, na semana passada também. Então eu acho que, enfim, essa apresentação inicial, né? E aí eu tinha pensado de você falar também um pouco sobre o seu contexto atual nessa pandemia, porque eu acho que é importante e
também é impossível a gente falar sobre afetividade, seja na liderança, seja na vida, né, sem a gente saber como como a outra pessoa chegou, né? Exatamente. Até Olha, esse diálogo. eu Então, estava eu queria saber. pensando, eu estava pensando nesse processo mesmo do meu contexto, enquanto mentora de líderes, ajudando outras líderes, e eu também dentro do mesmo processo, né? Desse processo pandêmico. E eu resolvi para falar para você aqui nesse exato momento um ponto para começar que une todas nós e todos nós. A saúde. Não só a questão da saúde do corpo, como a saúde da mente também. Estamos vivendo nesse exato momento um, um, assim, um fato, como eu falei, que está mexendo com todo mundo, de profundas transformações. E o meu contexto hoje, a cada dia, é procurar manter a minha saúde mental. Para continuar, conseguir fazer o que eu faço, continuar a ajudar as outras pessoas. Eu estou aqui em casa com meus 2 filhos, meus pais, né, que são idosos. Meus filhos, minha filha tem 9 anos e meu filho tem 5 anos. Então, imagina, a escola, as escolas, né, a escola se tornou virtual. A psicóloga, fono, catequese também virtualmente. Imagina só o meu contexto de mulher preta, procurando trabalhar e tendo que dar atenção e com o acúmulo de serviços domésticos também e se preocupando com a minha saúde, preocupando com a saúde de todos, e chega vizinho que precisa de uma ajuda, e bom, o contexto é esse. Então, exatamente isso. Aí, quando chega no momento desse, a gente esquece como entrar numa live. Boa noite, Geraldo, tudo bem? Boa noite, Geraldo. Boa noite, Renata Ferreira, que entrou também. Chá Rodrigues, muito obrigada. Boa Então, noite a assim, todos, todos e todes. boa noite, acessórios, Belina. Então, assim, chega no momento desse que nós, assim, hoje eu já fiz muita coisa. Estou, de fato, um pouco cansada, mas o legal, cara, eu tenho um compromisso com a Karina, com a Frilas, isso já me deu um ânimo, me deu uma alegria, assim, que entra dentro do contexto, porque já traz para sua rotina de trabalho. Então, Uhum. esse é o contexto em que eu me encontro, viu? Sim. Que muitas mulheres estão também, né? Mães, cuidadoras dos pais idosos, né? Enfim. E Exatamente. E lidar com o seu assim, trabalho, com toda a dupla, tripla, múltipla jornada que a gente sempre teve que lidar, né? e a gente ainda recebendo essas notícias, não é? Na Sim. televisão, nos jornais, na internet, essa notícia de que cada vez estamos morrendo mais e que esse governo não está fazendo nada por nós, só está fazendo por eles. Então, é muito complexo, é muito desafiador. É muito desafiador, por isso que eu falei anteriormente no início, que é o desafio de nós mantermos a nossa sanidade mental. Por que também é importante mantermos? Porque nós mantermos, nos responsabilizarmos pela nossa sanidade, pela nossa saúde, também é estratégia de sobrevivência. Porque nós combinamos de não morrer. Então, hoje, você se responsabilizar, eu estou passando por tudo isso e preciso manter a minha saúde com consciência. E procurar fazer o máximo que puder para que isso se mantenha é uma estratégia de sobrevivência. Então, é importante. Sim. Tati, conta pra gente, então, entrando aqui um pouquinho mais no tema específico, e aí dele a gente vai seguir falando, obviamente, de contexto, né? E de tudo que é possível ser feito apesar e a partir e com ele. Mas conta pra gente um pouquinho aqui, pra quem não sabe, o que é liderança afetiva? Ai, é um tema que eu gosto muito. Existem vários tipos de liderança, tá? Liderança democrática, liderança liberal, liderança autoritária. Muitas pessoas, né? Já liderança autoritária.
que muitas pessoas devem conhecer, mas há também a liderança afetiva, que é uma liderança mais voltada para, não é o privilégio das emoções, mas para emoção sim, mas é uma liderança com características um pouco mais matriarcal, vamos dizer assim. E é uma liderança também que não é vista muito bem, ela tem muitas pessoas que a usam como termo pejorativo. Por quê? A maioria dos líderes, ou melhor, começando pela nossa estrutura de sociedade patriarcal, machista, racista, né? Tendo a mulher na base da pirâmide, principalmente a mulher negra, a liderança que tem é uma liderança mais masculina. É uma liderança mais agressiva, mais autoritária, né? Então, uma liderança patriarcal, que tem resquícios, que tem uma característica feminina, ela não é bem vista, não é? Da mesma forma que um homem não pode chorar, porque isso é coisa de mulher, se ele for afetivo, ele não está sendo condizente com o seu grupo, com a sua espécie. Então, devido a isso, a liderança feminina ela não é muito bem vista. E eu estou nessa luta, porque é uma liderança que atualmente nós precisamos. Com essa nova visão, com essa nova construção de mundo, ela é necessária. Porque é uma liderança que você olha os seus liderados, você planeja o seu processo de liderança a partir de uma base com mais emoção, com mais escuta ativa. É uma liderança mais horizontal, como a gente fala, é uma preocupação, não é uma liderança hierárquica, porque, ao contrário, o que nós estamos vivendo, o que nós sempre vivemos, é uma liderança hierárquica. Isso já acabou, isso é coisa do passado. Há muito tempo, isso já estava em desuso, vamos colocar assim. Mas hoje, nesse exato momento, olhando para o futuro que nós queremos construir, é necessário uma liderança afetiva. Agora, a liderança afetiva não é liderança fragilizada. Isso também é importante pontuar. Porque as pessoas... Não, porque assim, eu vou ser afetivo, eu vou ser frágil, eu vou ser choroso, não é nada disso. Não é nada disso. Pense numa mulher, numa mãe firme, né? Aquela que só precisa, eu brinco, aquela que só precisa daquele olhar assim. Assim, todo mundo já sabe que tem alguma coisa. Aqui em casa é assim. Não vamos fazer isso não, senão dona Ana vai... Mas assim, é amor, é carinho, mas é firmeza. Mas é você olhar o outro no seu contexto, você se preocupar o outro. É você ter o afeto como valor. Nós somos guiados pelos nossos valores. Mesmo que você não saiba ou não saiba bem quais são os seus, os nomes. Mas você segue os seus valores. Então, a partir do momento que você coloca o afeto como valor, você faz essa construção de sua liderança. Mas é necessário também que você se torne uma pessoa também mais afetiva com o tempo. Quem não é, ou quem não busca ser, vai ter uma necessidade maior de se moldar nisso, porque requer uma mudança interior. Eu estou muito feliz, sabe, Karina, que alguns homens estão me procurando para fazer o processo de mentoria, porque eles estão já estão entrando numa outra dimensão que eu falo, né? Um novo tipo de homem que estão preocupados com essa visão, que não estão com medo de se colocar como líderes afetivos, que estão nessa busca. Para a mulher é mais fácil, vamos dizer assim. Mas para o homem não, devido a todas aquelas questões que eu falei anteriormente. Então, nesse exato momento, é muito importante, é necessário, é urgente, pelo valor que ela tem, pelo seu processo de construção. Eu gosto de dar o exemplo seguinte. Líderes afetivos e não afetivos, eles
podem ter o mesmo resultado dentro de uma empresa, dentro de uma corporação. Ponto. É para atingir X valor, eles vão atingir. É para atingir não sei quantos leads, não sei o que, eles vão atingir. A diferença é o processo de relacionamento e conexão com a sua equipe. Ainda mais nos dias de hoje, em que a retenção, eu falo nos dias de hoje, mas isso já ocorre já há bastante tempo. A retenção de talentos dentro de uma empresa é algo que para o RH da empresa é complexo. Quando tem talentos na empresa, bons talentos que é necessário manter na empresa, efetuar sua retenção, você precisa fazer com aquele processo de relacionamento. Você, empresa, não é só a questão das diretrizes da empresa. É a questão direta dos líderes, do gerente, do alto executivo com a sua equipe. Então, esse processo, essa experiência é muito importante. Sim, a gente começou falando sobre saúde, né, Tati? E quando não existe cuidado com a equipe, né? Enfim, a gente está falando de trabalho, claro, né? Então é o afeto nesse lugar. Quando não existe cuidado com essa equipe, entender o que está acontecendo, quais são de fato as demandas, se você está sobrecarregando ou não, como chegam aquelas pessoas, né? Ter a tal escutativa, né, que a gente conversou, é fundamental. As pessoas adoecem, né? A gente vive um mundo de pessoas adoecidas antes da pandemia. Exatamente. E no momento que pessoas adoecidas também não produzem, então é inclusive contraproducente, né? Exatamente. E é um paradoxo que a gente acaba vivendo, né? Assim, em muitas empresas, eu participei de um estudo falando dos paradoxos atuais. Muitas empresas que pregam, que têm um maravilhoso resultado, produto para o seu cliente, tarará, tarará, desde o processo de contratação, ela não faz nada daquilo que ela busca entregar para o cliente. Então, principalmente quando se vende afeto. Então, é necessário ter... Outra coisa que eu queria pontuar é que quando a gente está dando um exemplo aqui de líderes em corporações, mas eu coloco como posições de comando, porque serve para todo mundo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na política, quem trabalha em ambiente religioso. Atualmente, muitas pessoas que estão ajudando outras em suas comunidades são aqueles líderes comunitários. E necessariamente a pessoa não precisa ser um líder reconhecido de fato, assim, um líder comunitário. É aquela pessoa que tem referência em determinado lugar. Tem muitas comunidades, muitos lugares que tem aquela pessoa como referência, né? Vamos se perguntar. Na empresa também, tem pessoas que muitas das vezes, isso é muito interessante, tem empresas que quem é promovido a gerente, a diretor, necessariamente não é aquela pessoa que tem habilidades de relacionamento interpessoal e inteligência emocional para se tornar líder. Geralmente é aquela pessoa que foi bem no projeto tecnicamente. Ainda ocorre muito isso. Aquele que teve o perfil técnico e conseguiu conduzir da melhor forma o projeto, ele é colocado como gerente, como líder. Mas necessariamente ele não pode ter as habilidades necessárias de liderança. Sim. Então, a partir disso, ele não tem um bom relacionamento com o cliente e vai ter a necessidade de se impor. Nesse processo da necessidade de se impor, ele, como não tem aquilo natural, aquilo desenvolvido, ele vai fazer o que dá. E aí entra os conflitos. Sim. E quais são as principais características, Tati, de uma liderança afetiva, então, para quem se interessar, assim, né? Primeiro, a primeira coisa muito legal é a pessoa se autoconhecer. Que tipo de liderança ela tem.
Isso é muito legal. As próprias pessoas podem perguntar para as outras: que tipo de liderança eu tenho? O que eu represento para você como líder? É ter a humildade, não é? A Ana Cláudia falando, é isso mesmo que acontece. Ana Cláudia é psicóloga. É ter a humildade de perguntar para o outro: que tipo de líder eu sou? Eu só fui descobrir que eu era uma líder afetiva a partir do retorno das outras pessoas. Então, assim, a primeira coisa, autoconhecimento e humildade de perguntar para o outro: que tipo de líder eu sou? A partir disso, a pessoa vai falar o que ela pergunta para mais de uma, pergunta em lugares diferentes, para pessoas diferentes. Ponto. Você já tem esse autoconhecimento que é o retorno das pessoas. Procura saber por você mesmo. Quais são as pessoas com quem você mais convive? Quais foram as pessoas que te influenciaram no seu processo de liderança? Pode ser seu professor, sua professora, seu pai, sua mãe. Entenda isso. Aí você tem mais informações. A partir dessas informações, analise o seu processo de trabalho, o seu processo na escola, na faculdade, quando você trabalha em grupo. Você já foi líder em algum momento? Alguém já falou que você pode ser líder? Então, como que é isso? Tá? Caso você não seja, não tenha essa habilidade, não tenha esse perfil, porque também é um perfil, tá? É um perfil. Você precisa buscar se alinhar, se transformar nesse perfil. Isso não significa que você, que é um líder autoritário, vai ser da noite para o dia, não é assim. É um processo de busca, de construção. E é legal também, o que ocorre com alguns líderes é o seguinte, por exemplo, líderes muito agressivos, que querem se transformar em uma pessoa melhor. Quando ele entra nesse processo de busca, tem muitos que eu aconselho a chegar e falar para os seus liderados: gente, vem aqui, quero pedir desculpas por isso, eu estou me autoconhecendo. Sabe, a pessoa precisa ser sincera, conversar, eu estou buscando me tornar uma pessoa melhor. Então eu peço que vocês me ajudem, sinalizem quando eu não estiver e traz a equipe para você, de forma sincera, de forma honesta. Então, esses são os caminhos iniciais. É você ter um olhar para o outro. É você não pensar só no resultado. Necessário. Técnica de comunicação violenta também tem efetividade, exatamente. Exatamente, perfeito. Comunicação violenta faz parte do processo da técnica de liderança, perfeito. Então, assim, você precisa escutar o outro, como nós falamos, a escuta ativa, a escutatória é muito importante. Porque aí você já está na humildade de aprender a escutar. Porque geralmente o líder que não é muito afetivo e que não tem uma técnica de liderança bem apurada, ele não quer escutar o outro. Porque só a opinião dele basta. Então, escutar o outro, entender quais são as necessidades, é o necessário. Hoje, o maior desafio de um RH, de fazer recolocação no trabalho, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. E hoje o problema não é questões técnicas, são questões de relacionamento. Então, o líder, enquanto vai liderar a sua equipe, seus colaboradores, ele precisa entender isso, tá? Então, primeira coisa, comunicação não violenta, técnica de escuta, feedback, você procurar o retorno daqueles que você está liderando. Feedback também é uma técnica, uma ferramenta. Sempre está perguntando como que eu estou, o que eu posso melhorar e ter a humildade de aceitar e ir em busca daquilo que for melhor. E buscar também autoconhecimento é importante também. Autoconhecimento não é algo que você se autoconhece e deixa para lá, não. Autoconhecimento é um processo que o líder precisa ter diariamente, porque todo dia nós estamos mudando e a fazer essa avaliação, tá? Sentar, chama para tomar um café, conversa, tornar-se próximo.
A melhor técnica é você buscar ficar próximo de sua equipe. E nessa questão, eu faço uma pontuação sobre essa questão do líder quando comanda uma equipe presencial, que você fica mais fácil você chamar a pessoa para tomar um café, não é? Tomar uma Uhum. água, almoçar, jantar, entender a vida daquela pessoa. Uma questão não é nem de técnica também, tem coisas que também vai da educação, né? Procure saber quem é aquela pessoa com quem você trabalha há anos. Você sabe quantos filhos ela tem, você sabe o que ela passou, você sabe o que aconteceu com ela, você sabe se ela faz trabalho voluntário, você sabe mais alguma coisa da vida dela sem ser o que está na ficha? Você parou para conversar com ela? Empatia. Empatia é a melhor das ferramentas também. Você precisa ter empatia. Sentou com essa pessoa, conversa com ela, procure entender a vida dela, não é? Então, isso é importantíssimo. Voltando ao que eu estava falando, nos dias de hoje, muitas pessoas trabalham virtualmente com muitas equipes ao redor do mundo. Então, tem muitos gerentes de equipe aqui no Brasil que está comandando pessoas na Índia, nos Estados Unidos, na África. Como se faz isso? Se ele domina todas as línguas, ou geralmente às vezes falam numa língua só, beleza. Chama essa pessoa, chama cada um, se você puder, e fala com essa pessoa no privado para conhecê-la. É claro que aí entram as questões que você tem que respeitar a cultura de cada país, a diversidade cultural, como é o processo cultural corporativo em cada país. Mas aqui mesmo no Brasil, eu estou aqui muitas vezes fazendo reunião com pessoa na Bahia, Espírito Santo. Então, saiam. Se você tiver essa necessidade ou está com a dificuldade de comandar aquele grupo virtualmente, que é o que mais vem acontecendo, chame essa pessoa no privado e conversa com ela. Procure saber quem é você. Me fale sobre você, para que eu possa ter mais assertividade. Peça um feedback, como que eu estou sendo para você, porque pessoas diferentes podem ter visões diferentes do nosso perfil de liderança. Então, a maioria das técnicas são técnicas de proximidade, de conexão. Se eu ficar, vou ficar falando aqui bastante. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou aproveitar então e botar na roda. Como Sim. identificar o perfil de liderança? Perguntou a Ritinha. Acho que é um pouco do que você já falou, né? É consultando, né? Usando a própria técnica da escuta, né? Isso. Algumas outras a gente vai respondendo ao longo. A questão do perfil tem essa forma de observação, que você pode, de fato, trazer informação do outro, ou então você pode me contratar também, que eu faço uma análise comportamental para você e faço o seu Boa. perfil de liderança cientificamente. Eu faço o seu Mas, mapeamento comportamental e te falo. Não, é muito interessante isso, porque a partir do nós temos nosso perfil pessoal, o perfil da pessoa que eu sou, o meu perfil comportamental, e eu tenho o meu perfil comportamental de liderança. E ocorre uma situação muito interessante também, que dentro do meu processo de liderança, eu posso talvez não me comportar como eu gostaria de me comportar. Eu me comporto como os outros querem que eu me comporte. Por causa da pressão. Então, o seu verdadeiro processo de liderança, ele fica perdido. E aí começa o conflito. Porque você tem que ter um comportamento de liderança a partir do que a empresa quer, a partir do que os outros te pedem, a partir do que eles exigem. Só que o seu perfil não é esse. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm um perfil, muitas pessoas assim, quem se reconhece como perfil de liderança afetivo, muitas vezes entra no conflito porque a alta executiva da empresa, aqueles que o gerente ou o supervisor tem que se reportar, eles não são afetivos. Eles são agressivos. Então, eles exigem que você também seja. E aí? E aí? Então, aí é necessário você se autoconhecer, ter um olhar, começar a ter um olhar mais apurado, mais refinado para conhecer o perfil dos outros, porque você não lidera sozinho.
A liderança parte de um princípio que você tem outras pessoas para colaborar, para liderar, para orientar, né? Para mostrar o caminho. Então, além do seu processo de autoconhecimento, é necessário você apurar o conhecimento sobre o perfil de cada liderado, de cada colaborador, como melhor você consegue persuadir, influenciar, conversar. É isso, assim. Então, por favor, autoconhecimento, autoconhecimento, pergunta para as pessoas, gente. Pergunta. Humildemente, pergunte. Pergunta. Mas olha só, não pergunta só para o amigo, não. Pergunta para o inimigo também. Porque às vezes o amigo não fala. Então, o bom é nessas horas você perguntar para o inimigo, porque o inimigo, em termos, né? Que eu falo aquela pessoa, às vezes, que você, não vou perguntar, não. Porque aquela pessoa pode te falar umas verdades que o amigo, às vezes, não quer falar. Então, é muito interessante isso. É muito interessante. É um processo de modificação muito intensa. Qual outra E é um pergunta? processo de automodificação também, né? De autodescoberta. Quando a Muito. gente está falando, E para quem não sabe, CNV, eu não sei muito também, Tati deve saber um pouco mais, mas para quem não sabe, comunicação não violenta. comunicação não violenta é uma técnica, de fato, existem grupos de estudos, as pessoas se encontram para desenvolver técnicas para facilitar, melhorar a sua comunicação, para diminuir os ruídos, para que ela seja de fato não violenta no sentido de que ela seja afetiva e, portanto, melhor recebida e compreendida. O diálogo exista, né? E aí a gente consegue construir junto, né? Porque se a gente não consegue um diálogo real, a gente não está construindo junto. A gente vive um mundo muito acostumado, justamente por ser patriarcal, né? Como a gente vem dizendo, muito masculinista e etc. A gente vive relações de trabalho e etc. Completamente individualistas, né? E, enfim, é super voraz. E a construção coletiva, de fato, e diversa, que traz uma potência danada, porque é muito inteligente, porque, de fato, permite, né, que as pessoas mostrem as suas potências e dialoguem entre a diversidade que elas têm, a gente cria coisas muito mais potentes juntos, né? Sim. Mas, assim, é desafiador também, né, Tati? Porque a gente não aprende isso. Uma coisa assim, eu tenho também um curso de escutatória, você aprender a se escutar. Mas nesse processo da comunicação violenta, além de tudo que você falou, além de nós aprendermos a nos escutar, é necessário nós termos uma comunicação não violenta com a gente mesmo. Porque em muitos momentos nós nos violentamos pela palavra, pelo pensamento, pelos gestos. Nós acabamos a gente reproduz muitas vezes sem raciocinar aquilo que o outro faz com a gente, que não é legal, que é uma violência, e a gente reproduz isso mentalmente. Então, é um processo de transformação, de mudança de pensamento muito profundo. E você precisa parar duas vezes. Quando eu comecei a aprender, é assim, você pensa, eu vou responder isso dessa forma. Aí entra a questão dos seus valores também, entra a questão da sua atenção. Essa é uma comunicação violenta ou não violenta? Então, a partir disso ali, você está transformando o seu afeto, você está ampliando sua conexão com aquela pessoa, porque você não está preocupada só com o que você vai falar e no resultado. É nesse caminho até chegar no resultado. Pensando também na saúde daquela pessoa. Porque eu vou falar dessa forma, eu vou atingir o resultado. Mas se eu falar dessa, o resultado pode ser o mesmo ou melhor, mas aquela experiência terá mais saúde para ambos os lados. E não só a palavra, né? Assim, que as nossas práticas sejam cada vez mais afetivas, coletivas, de fato, né? A Sofia perguntou aqui o seguinte: existem, nesses tempos desafiadores, como conseguir engajar as pessoas para manter o ritmo de trabalho sem cobrá-las a ponto de paralisá-las? Muito bem. Eu volto nos dois pontos primeiros que eu falei. O primeiro que eu falei, autoconhecimento.
o líder eu sempre bato na tecla do autoconhecimento, porque de fato é importante. O líder precisa se autoconhecer e ele precisa buscar olhar aquilo que é importante para as pessoas. Naquele processo de autoestima, para você engajar os seus liderados, a sua equipe, você precisa entender o que move cada um, o que é importante para cada um, né? Se importante para cada um é a família, se importante para cada um é fazer o trabalho mais cedo. Tem pessoas que querem fazer junto, o importante é fazer junto. Tem outros que querem fazer mais rápido. Tem outros que é importante fazer de forma mais técnica. Então, o que é importante para cada um? Isso está muito relacionado aos 4 perfis que nós temos. Nós temos, cientificamente, 4 perfis. Temos mais, mas os 4 perfis são os que são mais usados, que é o perfil da pessoa que é mais executora. Aquela pessoa que faz rápido, que praticamente quer tudo para ontem, é muito ágil, pegou, já fez. Temos o perfil da pessoa comunicadora. Eu tenho esse perfil comunicador, que fala muito, se deixar, fala. A pessoa que tem o perfil executor, se você pergunta, ela é do tipo que fala assim, respostas fechadas. Sim, não, legal, tudo bem. É assim, porque a pessoa, o perfil dele é esse, né? Eu tenho o perfil de comunicadora, que eu falo muito. Tem o perfil da pessoa que é planejadora. É aquela pessoa que planeja bem, não dá um passo sem antes ter feito o planejamento. Eu vou fazer isso, espera aí que eu vou ver se está no meu planejamento, né? E tem aquelas, e essa pessoa do planejamento também, às vezes, é um pouco emocional. Emocional no sentido assim, importante para ela é a conexão muito de quem vai estar presente, como vai ser isso, sabe? E tem o perfil também da pessoa analítica, aquela que para ela é importante todos os dados, a segurança, aquela pessoa que se preocupa com garantia, aquela pessoa que lê a bula toda, do início ao fim. Então, você conhecendo, Sofia, você conhecendo o seu perfil, tendo um processo de autoconhecimento constante, e você conhecendo o perfil de cada liderado, de cada colaborador, de cada pessoa da sua equipe, fica mais fácil você, utilizando a comunicação não violenta, utilizando a técnica de escuta, utilizando a técnica de proximidade, você se comunicar. Tudo parte da comunicação. Você precisa entender se você usa uma comunicação geral. Isso para começar, né? Existem várias formas de você engajar. Uma comunicação geral para todos. Se você, além de usar uma comunicação geral para todos, você chama cada um no canto, aqueles que têm os perfis parecidos e conversa com eles. Então, assim, não tem muita receita de bolo, tem muita técnica. Intuição também. Intuição é algo que eu gosto muito de falar. Intuição é todo o processo, não é, Karine? Todo o processo de tudo que você já fez raciocinado, e entra também questões espirituais aí, que eu gosto muito de falar, que ela vem na hora exata, no momento exato ali para você. Não é nada aleatório, não. Muito pelo contrário. Tem fundamento, tem base, né? Você sabe melhor do que eu. Então, assim, existem... É um conjunto de coisas. Mas você partindo do seu processo interno e desenvolvendo um olhar mais apurado para o ser humano, com carinho, com afeto, com empatia, você vai se comunicar melhor. Então, é um processo. Não é receita de bolo. É um processo a desenvolver. Sim. Temos mais uma pergunta aqui. Existem técnicas para desenvolver equipe, digo, se o líder precisa se aproximar da equipe, esse é um trabalho de todos, imagino. Como seria uma terapia de equipe? Existe? Primeiro, a gente tem que entender o que está acontecendo na equipe. É necessário, a primeira coisa, fazer a identificação do que veio ocorrendo naquela equipe. Por exemplo,
a equipe é uma equipe que está procrastinando muito, não está entregando os resultados, ou entrega o resultado, mas não tem acabamento. Entrega, mas assim, entrega o básico, a criatividade não... É necessário fazer um diagnóstico do que ocorre com aquela equipe e do que ocorre com aquele líder. Porque o problema pode ser o líder. Na maioria das vezes, pode ser o líder. Né? Se a sua equipe, por exemplo, estou trabalhando com uma líder que ela reconheceu que ela está muito acomodada. Então, a sua equipe encontra-se acomodada. Então, eu tenho uma equipe que não gosta muito de conversar. Não gosta muito de expor. Está com problema, mas não expõe para o líder. Porque o líder não é uma pessoa... Primeiro, assim... Quando você... não é no olhar, ele já não é muito afetivo. Então, a pessoa já está com tanto problema, para que ela vai chegar naquele líder que pode te trazer mais problema? Então, a primeira coisa é efetuar o diagnóstico dessa equipe. A partir do diagnóstico feito, aí a gente vai trabalhar a equipe, sim. Então, mas existe algo que eu posso dizer também que é uma técnica que a gente chama, vem do rapport, se chama rapport. Rapport, isso qualquer pessoa pode fazer. Algumas pessoas têm isso melhor definido. Vou tentar traduzir aqui, que nada mais é do que você entrar no universo daquela pessoa, entrar na intimidade daquela pessoa, sem aquela necessidade do quebra-gelo. Porque quando a pessoa não tem essa proximidade, o líder não tem essa naturalidade em agregar seus liderados, seus comandados, você precisa quebrar um gelo ali. Então, existe uma técnica chamada rapport, que é essa proximidade de imediato, você entrar no universo daquela pessoa. Karina, como se eu não te conhecesse, né? Karina, tudo bem com você? Nossa, eu vi que você teve algum problema no início, mas depois você resolveu, tá ótimo. Aí a gente já entrou na intimidade, parece que conhece aquela pessoa há anos. Isso também é técnica. E isso quebra, já diminui, faz você ficar mais próximo da sua equipe, já elimina aquela barreira inicial. E isso você pode utilizar em várias coisas, em várias situações. Mas que isso. Primeiro, o diagnóstico da equipe, o diagnóstico desse líder, dessa líder, o que está acontecendo, entender também as diretrizes e a cultura da empresa. São várias coisas. E esse momento também, né, Tati, deve estar sendo, assim, imagino deve estar sendo, é complicado para todo mundo, né? E a gente, por exemplo, está trabalhando em coletiva e claro que a relação não depende, por exemplo, de um vínculo simplesmente financeiro e etc, né? A gente tem um vínculo que já é disso, na base afetivo, criativo, né, de compartilhamento de sonhos, ideal e etc. Mas é muito complicado, assim. Alguém falando isso aí que você está falando, alguém falou aqui sobre autocompaixão. É isso que nós estamos precisando ter hoje em dia. Compaixão, a empatia nesse exato momento da pandemia, entre colaboradores e liderança, porque o líder está estressado, as pessoas estão estressadas. Então, você pede uma atividade, aquela pessoa não faz. Aí que está o grande segredo do conhecimento, se você conhece sua equipe. Poxa, você sabe que aquela pessoa não tem o costume de ter aquele comportamento. Que ela não atrasa, que ela faz com acabativa, faz uma entrega excelente. Mas se ela não está entregando, senta com ela e conversa. Primeiro a gente já tem que partir da compaixão, do afeto, de entender que você e a equipe estamos todos no mesmo barco, passando pela mesma situação.
Isso eu estou falando de uma maneira geral, não vou entrar nessas questões raciais, porque aí a gente destrincha muita coisa, né? E acontece, aí não tem como. Mas assim, partindo de uma forma coesa, primeiro, empatia. Entender o que aquela pessoa está passando. Você mora onde? Né? Mas é para saber onde a pessoa mora, para entender qual é o caminho que essa pessoa faz, o que ela passa, não é? A gente, às vezes, muitas das vezes, passa 3 horas no ônibus. Então, o que aconteceu mentalmente com aquela pessoa nesse processo, principalmente de pandemia, que está fazendo com que aquela pessoa tenha aquele comportamento? Então, são as várias formas de você ter um encontro melhor, um carinho com aquela pessoa. E é isso que vai ficar. É isso que Sim. fica. Eu brinco São... que em muitos lugares onde eu dou palestra, eu prezo muito pela energia do ambiente, sabe? A energia que a gente deixa no ambiente. Porque o líder também, é importante a gente ter essa visão um pouco mais espiritualista, espiritual também, da sua energia. As pessoas podem não lembrar o seu nome, mas elas não vão esquecer a energia que você deixou. Porque geralmente é assim. Eu não lembro o nome daquela menina, mas ela era tão legal, ela deixou uma energia tão boa. Porque a mente das pessoas é assim. Então, vá com o objetivo de deixar uma boa energia, de fazer que você, como líder, deixe naquele dia uma energia boa para aquela pessoa que você vai conviver, que vai sair de casa nesse processo todo. É o mínimo. Sim. Tá, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, porque infelizmente está acabando o nosso. A gente estava conversando muito sobre escutativa, né? E sobre, enfim, eu fiquei pensando sobre os processos mais horizontais, né? Que, por exemplo, para a gente interessam muito. E são muito desafiadores também, porque quando você está comprando o tempo de alguém e impondo o que você quer, é muito mais simples para você, egoicamente, dizer que é aquilo ali que você quer daquele jeito sem ter debate. Mas a gente já falou também que o processo criativo e o resultado da diversidade de ideias pode ser muito melhor, né? Para o seu negócio, para sua empresa, para o seu produto, para todo mundo, enfim. E aí, eu queria saber se você tem alguma dica de como aplicar liderança, unir liderança e horizontalidade. É praticamente a mesma coisa, né? Mas vou destrinchar, porque é o ideal, tá? Não, assim, a horizontalidade é você reconhecer que todos são importantes. Parte também pressupõe de uma humildade também. Primeiro, entender que você não sabe tudo e que você e a equipe se autocomplementam. Então, é você aprender a delegar e você respeitar todos e entender essa questão de autoridade. Em algum momento, alguém da sua equipe sabe mais do que você. Ele só não está no lugar que você está. Então, quando você começa a ter essa visão que acabou essa questão hierárquica, as empresas que ainda mantêm um posicionamento hierárquico, elas precisam ser reavaliadas. Né? Preciso entender melhor que empresa é essa, porque ela chegou, porque tem essa construção. Porque o presente, eu não falo nem mais futuro, o presente está quebrando a hierarquia. A necessidade, nós estamos num momento de necessidade de quebrar esses relacionamentos hierárquicos. Agora, tem um tipo de hierarquia, Karina, que eu gosto muito, mas é muito difícil, mas as pessoas vão compreender quando eu falo. É a hierarquia moral. Quando você conhece alguém com hierarquia moral, que você tem aquele respeito, você segue aquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui. As matriarcas, né? Geralmente, em muitas famílias, tem aquela hierarquia moral a partir de mãe e tal. Conceição Evaristo tem aquela hierarquia moral que a gente ninguém, quem vai falar de Conceição? A gente para e escuta, né?
Lia Vieira, que estava aqui também, que tem tanto... Então, assim, tem uma diferença de hierarquia moral para hierarquia dentro do ambiente corporativo. E, geralmente, quanto mais você trabalha o afeto, quando mais você se transforma em uma pessoa melhor, você naturalmente vai fazer uma liderança na horizontalidade. Porque você vai sair daquele pedestal de líder. E eu lembrei também de Paulo Freire. Não existe saber maior, existem saberes diferentes. Então, quando você assume que sua sabedoria, que seu conhecimento não contempla todos, é um sinal de humildade. E aí vem a questão da alteridade. Olha, assume aqui esse projeto você, eu venho aqui do meu lado porque você tem mais conhecimento do que eu. Né? Então eu vou aprender com você. Quando eu faço meu processo de mentoria, eu aprendo muito com os meus mentorandos, meus clientes, e eu falo, eu me emociono. Eu me emociono muito, eu me permito emocionar-me, porque é necessário. Isso até faz. Eu já aviso logo quando eu vou entrar no processo de mentoria, porque a pessoa pensa, Tati, mentora. Não, não é assim que a banda toca. Eu me emociono, eu aprendo muito, eu faço essa troca maravilhosa, entendeu? Mas na horizontalidade, no afeto, no carinho, saber se a pessoa está bem, se ela não está, na comunicação não violenta e nos detalhes, nos rastros. Eu não falei aqui, mas essa questão também, o refinamento do líder precisa passar pela visão dos rastros sensíveis que ele deixa no seu processo de liderança. Maravilhosa. É aquilo que a gente vive a cada segundo que vai se tornando uma hora, vai se tornando um dia. Imagina você conviver com a pessoa durante anos. Quantos rastros sensíveis, positivo ou não, aquele líder deixa no liderado? É isso. Todos nós, todos e todos nós como pessoas, né, Tati, nos afetamos. E isso é fundamental da gente entender. E eu acho que momentos assim, mais tensos, em que a gente tá isolado, tá distante, isso fica ainda mais evidente, né? A gente vai ter que encerrar, infelizmente. Já vi aqui pedidos para que tenha mais de uma hora. Foi maravilhoso mesmo. Eu quero agradecer muito. Muito obrigada pela conversa. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo para vir aqui falar com a gente. Muito obrigada pelo afeto. Muito obrigada por ser uma mulher incrível, por ser um exemplo para tantas mulheres. Gratidão. Eu quero que você deixe também seus contatos, Tati, se você quiser, enfim, para que te procurem, seu trabalho. Olha, eu quero agradecer primeiro porque muitas líderes que eu conheço está aqui, Mestre Arara, Ângela, Karim Calantoni. Gente, é muita gente aqui que eu não vou conseguir dar conta, agradecer esse convívio aqui. Gente, autoconheça-se. Faça esse processo que nós estamos isolados em nossa casa, que daqui a pouco, né, já estamos assim. Aproveita esse momento para se conhecer, para deixar um legado melhor no mundo a partir de você. Deixe uma energia melhor no mundo a partir do seu exemplo de liderança. Eu acho que da parte da sua comunicação violenta. Então, tornem-se pessoas melhores. Você tornando pessoas melhores, vocês se tornarão líderes melhores. Esse é o meu... Por favor, me sigam lá, Tati Brandão Mentora. Tá? No Instagram, e lá você... Instagram, Facebook, LinkedIn, é só me encontrar. Qualquer sinal de fumaça. É isso aí. Quem quiser fazer análise comportamental, é só me chamar.
Eu vou querer também. Bom, a gente tem mais, sei lá, 20 segundos aqui. Eu quero agradecer a todo mundo. Quem ainda não entrou para conferir, frilas.net.br. A gente está com a plataforma lançada. Mulheres da Economia Criativa, inscrevam-se. Quem precisar contratar os serviços dessas mulheres, entre na plataforma, colabore, não só com o mundo